Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vitória do Porto contra o Estrela da Amadora fora, uma vitória importantíssima. Muitos disseram que era o último jogo mais difícil do Porto, a última deslocação. Está aí então a vitória do Porto, uma vitória justa, inquestionável, principalmente na primeira parte. O Porto faz um jogo a campeão. Depois na segunda parte há ali algumas, além dos casos de arbitragem, que já vamos falar disso também, mas já há ali algumas bolas ao posto do Estrela da Amadora que o motivaram e depois chega ao golo ao 2-1. E já sabemos que este Porto Farioli gera muito bem defensivamente, mas às vezes nós adeptos temos que sofrer um bocado, mas acho que é uma vitória, uma grande vitória inquestionável do Porto. O Porto está a apenas uma vitória e um empate de ser campeão, isto se quem vem atrás não escorregar mais vezes, porque eu acho que ainda pode escorregar, já tenho dito isto aqui muitas vezes no canal. À hora que estou a gravar este vídeo, o Sporting está a jogar, mas não precisamos praticamente de olhar para os jogos dos rivais, porque o Porto está mesmo muito próximo de ser campeão e deu para ver hoje mais uma vez, acho que é mesmo contra tudo e contra todos. E temos aqui novidade, Porto com eficácia, porque Denis Gulo, ponta de lança do Porto, tirou a barriga de misérias, marcou 2 golos, fez-me lembrar aquela expressão do Cristiano Ronaldo aqui há uns anos, que dizia que os golos são como o ketchup, e Denis Gulo marcou 2, podia ter marcado 3, aliás... Há um penalti que fica por marcar e uma vez que é Denis Gulo quem estava a marcar os penaltis, pelo menos por aí ele chegava ao hat-trick. Mas é um bom jogo do Porto, já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar então uma força aqui ao canal, pedir que subscrevas. Se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 12 mil subscritores, estamos mesmo quase a chegar lá. E depois já sabes, hoje é domingo, dia de dar hype, o Porto ganhou, estamos em primeiro, muito próximos de ser campeões. Nós conseguimos as 3 semanas anteriores ficar em primeiro lugar no top 100 do hype do YouTube, então hoje faz todo sentido voltarmos a ficar e portanto pedir-te, se tiveres um hype, 2, 3, os que puderes dar no vídeo de hoje, para pormos o Porto outra vez lá em cima, o nome do Porto em primeiro lugar nesse top 100, para os nossos rivais verem quem é o clube mais forte, também dá uma força aqui ao canal e também representamos melhor o melhor clube de Portugal que está em primeiro e portanto acho que esta semana temos tudo para voltar a chegar lá, vai depender do teu hype e portanto deixa todos os hypes hoje no vídeo de hoje, já sabes que é o domingo, dia de jogo e acho que sim, acho que vamos conseguir ficar em primeiro. Então começando a analisar o jogo de hoje, o Farioli começa com um 11 que eu não considero o melhor, mas está muito próximo disso. Eu já sabes que na minha opinião se Farioli troca PP por William Gomes e Gabri Veiga por Fofana, já não falo de Denis Gulo por Rodrigo Mora, mas acho que esteve muito próximo. Bastava essas 2 alterações para eu considerar que era o melhor 11 do Porto. Ele, curiosamente, volta a apostar no Kiwior, lateral esquerdo. Concordo plenamente com o Farioli. Eu não sei se ele viu o vídeo ontem, não sei muito bem. Eu tentei aqui ler também, a verdade é que já estamos aqui a acompanhá-lo há muito tempo e já sabemos mais ou menos como pensa o treinador do Porto, mas acho que não havia aqui outra saída. O Farioli tinha que jogar com o Tiago Silva, porque depois da notícia da lesão do Éder Militão, o Tiago Silva está super motivado nesse seu objetivo de chegar ao Mundial. E acho que o Porto, até pelo estatuto do jogador e até porque o jogador tem feito grandes jogos e tem até tido essa humildade de ter estado no banco até grande parte dos jogos do campeonato, acho que mais do que merece, está a fazer fez um grande jogo contra o Nottingham, fez outro grande jogo, depois foi substituído contra o Sporting, por estratégia. E agora volta a fazer mais um grande jogo, o Tiago Silva, e tinha que ser assim, porque realmente acho que ele vai dar muito ao Porto nesta altura, porque ele está com essa motivação, eu já disse aqui muitas vezes que em ano do Mundial o Porto tem que aproveitar esta motivação dos jogadores que podem ir ao Mundial, e acho que o Tiago Silva claramente que se encaixa nesse perfil, e que deu para ver hoje, mais uma exibição de classe, não se nota a idade, é impressionante, só se nota na experiência que ele traz para o jogo, mas depois fisicamente ele está muito bem, e fica aqui a ver o lateral esquerdo. Muita gente tem comentado, eu sinceramente gosto de ver o Kiwior lateral esquerdo, já disse aqui várias vezes, muita gente tem comentado que ele não tem velocidade, tudo bem que pode não ser o lateral mais rápido, mas deu para ver hoje a forma como ele travou, com grande sucesso, com enorme taxa de sucesso, o extremo do Estrela da Amadora, que era até o jogador mais perigoso. Acho que ele mostrou que ele tem muita qualidade também a lateral esquerdo, como dizia Farioli, ele no Arsenal jogava muito a lateral esquerdo, e faz um grande jogo. Claro que ele não precisa sempre de estar ali, ele muitas vezes vai para médio, fazendo um pouco até o que faz o Alberto Costa do lado direito, e não é um Pablo Rosário que fica estacionado a defender quando está na lateral, ele também ataca, ajuda com a sua qualidade de passe, e depois é um seguro de vida para o Pietuzewski, que é aquele jovem de 17 anos que vai para cima do adversário e pode fazer mais jogadas, arriscar mais ainda, e é assim também que o Porto chega ao primeiro golo, porque tem as costas bem guardadas pelo Kiwior, portanto acho que é uma excelente opção, acho que é para continuar, e aquilo foi o que eu já disse aqui, que é o quadrado mágico, que são os 4 jogadores defensivos do Porto, que os 4 juntos se compensam muito bem, e esta defesa do Porto é imbatível. Tiago Silva, Bednarek, Kiwior e Pablo Rosário, os 4 fazem ali um quarteto fantástico que permite até ao Alberto Costa atacar e aventurar-se mais na frente e também assim desequilibrar mais
e deu para ver na primeira parte, só deu Porto. O Estrela da Amadora fez um remate, penso que aos 41 minutos, portanto foi impressionante, muito por culpa desta grande defesa do Porto. E é um Porto que nós já sabemos, já estamos habituados, é o Porto Farioli. Na primeira parte não é um Porto avassalador, é um Porto que eu acho que é o Porto que Farioli gosta mais, mas não tem tido eficácia e depois na segunda parte tem que arriscar mais. É um Porto que é intenso, é muito seguro na defesa, controla muito bem o jogo, controla muito bem a bola, faz pressão alta, mas também não se posiciona por isso. Com certeza enerva muito o adversário que não consegue sair a jogar, que era o que acontecia ao Estrela da Amadora, que depois ao intervalo teve que mudar muito a equipa. E o Porto foi sendo sempre essa equipa muito intensa e muito boa com bola, muito boa a gerir o jogo, mas sem desesperos a chegar à área adversária, que até era uma das coisas que eu tinha medo que acontecesse, porque foi o que aconteceu no jogo com o Tondela. O Porto tentou muito resolver o jogo rápido e correu-lhe mal, porque foi muita ansiedade e não conseguiu marcar. Também aqui tem a vantagem que jogou primeiro que o Sporting, coisa que não aconteceu no jogo com o Tondela, pode ter ajudado aqui, mas de qualquer forma o Porto foi esse Porto que já conhecemos, que gera muito bem, muito sólido, muito intenso, com uma grande diferença hoje. Tinha um ponta de lança eficaz, um ponta de lança que marca golos, isso faz toda a diferença. Eu já disse várias vezes que o Farioli, a estratégia dele, parte sempre do princípio de que o golo vai acabar por surgir. Só que com os pontas de lança que o Porto tem, é quase impossível isso acontecer. É muitas vezes por isso que se acaba por frustrar a primeira estratégia e depois o Porto tem que ir carregando e substituindo a equipa. Desta vez, Denis Gul estava com a mira afinada. Ele até começou com um falhanço, um remate por cima da baliza, que estava fora de jogo, felizmente, porque é um bocado vergonhoso a forma como ele falhou o golo. Mas depois, quando o Pietuzewski faz uma jogada genial, finta 3 defesas do Estrela da Amadora, bem impressionante, ele passa pelo meio de 2 que estavam a marcá-lo em cima, depois ainda finta mais um que no desespero faz o penalti, e é o Denis Gul que se chega à frente para marcar o penalti. Foi muito bonito ver a união da equipa, todos os jogadores, o PP e todos os jogadores que poderiam marcar o penalti. Também o facto do Varela não estar ali ajudou, mas havia outros que podiam marcar e foram todos unanimemente entregar a bola ao Denis Gul, que marca o penalti muito bem marcado. Que qualidade! Eu não entendo porque é que o Denis Gul não é ele a marcar mais vezes o penalti, porque se ele realmente é tão bom a marcar penaltis, foi muito bem marcado. E era o golo que ele precisava, como ponta de lança, também para tirar a ansiedade. Eu até senti o Denis Gul na segunda parte menos aguerrido, que ele costuma... Enfim, ele continua a dar tudo em campo, que é a imagem de marca dele, mas menos nervoso talvez, porque finalmente marcou. E depois faz ainda um 2-0, um cruzamento espetacular de Alberto Costa. Mas esses cruzamentos espetaculares já temos vários. O problema é que normalmente não tem ninguém na área para encostar e Denis Gul marca um golo à ponta de lança de cabeça, a fuzilar a baliza adversária, e realmente é caso para dizer que os golos são como o ketchup, porque depois do golo de penalti Denis Gul faz aquele golo de cabeça, aquele golaço, e talvez se não marcasse no penalti, talvez não marcasse o 2-0, mas realmente é justo, e já muita gente tem comentado aqui, e nós temos dito muitas vezes, o Denis Gul, se descontarmos o facto de ele não marcar golos, é um avançado que dá muito trabalho às defesas, tem muita qualidade. No jogo com o Tondela ele é decisivo com 2 assistências, ou melhor, o segundo golo não é bem assistência, mas é a jogada praticamente toda dele, no golo de Gabri Veiga. E portanto podemos dizer até que o Porto ganha ao Estrela da Amadora e ao Tondela graças ao Denis Gul, com 2 assistências no jogo com o Tondela e 2 golos no jogo com o Estrela da Amadora. E portanto, super decisivo, muito importante o Denis Gul. Acaba por calar um bocado os críticos. Claro que isto não apaga o que vem para trás, que nunca teve em causa a qualidade do jogador em todos os momentos do jogo, menos no golo, que é o que se pede a um ponta de lança do Porto. Não apaga que para trás o Porto precisou muitas vezes de eficácia que lhe faltou. E hoje ele também tem ali alguns remates, ele chega a rematar também por cima da baliza em algumas jogadas em que podia ter feito melhor, mas realmente acho que é o homem do jogo, Denis Gul. É surpreendente dizermos isto, embora no jogo com o Tondela ele já foi muito decisivo, mas desta vez marcou, e isto é notícia, é novidade, porque ele já não marcava, se não me engano, é desde janeiro ou dezembro. É muito tempo, e para uma equipa como o Porto, que precisa de pontas de lança eficazes, ainda por cima, neste estilo de jogo mais italiano de Farioli, é essencial um ponta de lança assim. Esperemos que a partir de agora Denis Gul tenha tirado todo o azar que tinha, toda a maldição, não sei o que é que ele tinha ali, ansiedade, qualquer coisa, e que comece a marcar golos, que é isso que queremos, que o Porto precisa. E se ele juntar golos às exibições que tem feito, pode-se tornar um ponta de lança de referência do Porto. Ele ainda é jovem, mas vamos ver, porque às vezes estes jogadores, e eu tenho dito aqui muitas vezes, ele parece-me aquele ponta de lança típico português. Nós temos muitos destes aqui em Portugal, que marcam uns 10 golos por época, trabalha bem, faz muito boas jogadas, mas não está sempre no sítio certo para marcar o golo. O Denis Gul parece-me ser esse avançado, e nesse caso um jogo em que ele faz um bis faz sentido. Não quer dizer que ele agora desata a marcar nos jogos todos, vamos ver nos próximos jogos, mas ele está realmente em grande forma e é uma aposta ganha de Farioli, que eu até pensei que ele ia apostar no Maufi, porque falou muito dele também na antevisão antes do jogo, e foi o Maufi até no jogo com o Sporting quase marca golo.
E até se juntarmos essa exibição, essa entrada do Mofim no jogo com o Sporting e as duas exibições do Denis Gul, os pontas de lança do Porto até começam a responder agora mais no fim. Mas vamos ver, também não sei se há mais trabalho do Porto nesse sentido, mas acho que sim, acho que é o homem do jogo, Denis Gul. Também perguntar-te se concordas, quem foi para ti o homem do jogo. Eu acho que o outro jogador que faz um jogo colossal é o Froholt. Que grande jogo que ele faz no meio campo, impecável, espetacular, também merecia golo, teve ali alguns remates e algumas jogadas perigosas, mas a forma como ele corre o meio campo todo, e ele hoje estava mesmo muito forte, aquele box-to-box que o Porto também precisa, e que até permitiu que tivéssemos um Gabri Veiga a espalhar magia assim mais meia para baixo, parecia mais aquele número 10 que está um bocado desligado do jogo, mas que vai desequilibrando. Gabri Veiga que chega a cometer ali um erro na primeira parte, que ele, eu não sei se ele se lesiona, mas ele depois levanta-se sozinho, que podia ter custado caro, mas à exceção dessa jogada, a marcar cantos muito bem, com grandes assistências, e acho que foi muito graças a esse grande jogo do Froholt. E claro, o Pablo Rosário também dá outro equilíbrio, aquela defesa do Porto dá outra confiança depois também para os médios e para os extremos do Porto brilharem mais. Então acho que na primeira parte o Porto foi superior, mas muito superior. Estava a ganhar 2-0, podia estar a ganhar por mais. Há um penalti, aqui podemos falar da arbitragem, há um penalti escandaloso, um corte com a mão do jogador do Estrela da Amadora, mas o árbitro não podia dar 2 penaltis. Eu acho que ele ter dado um já foi uma coisa muito estranha, já todos estranhamos, tudo aqui foi estranho na primeira parte. O árbitro marcar o penalti e o Denis Gul marcar 2 golos é realmente impressionante. A primeira parte surpreendeu-nos a todos, e ainda bem que assim ficamos mais próximos de ser campeões. Mas é um jogo a todos os níveis incrível do Porto. A primeira parte brutal, espetacular, perfeita. Na segunda parte, o Estrela da Amadora mudou muito a equipa. Confesso que eu não sei muito bem como é que joga o Estrela da Amadora. Não acompanho os jogos todos do Estrela da Amadora, mas quem viu, eu por acaso vi o jogo pela televisão, e quem viu o jogo na televisão ficou a conhecer muito bem os jogadores e toda a equipa do Estrela da Amadora, porque os comentadores estavam encantados. Eu até pelos comentários que faziam da equipa do Estrela da Amadora pensei até a certo momento se eles não estariam também a lutar pelo título, porque os elogios eram muitos, os jogadores do Estrela da Amadora eram todos muito bons, e as análises quase sempre iam no sentido das grandes exibições dos jogadores do Estrela da Amadora. E ainda bem que é assim, é sinal que o campeonato português tem muita qualidade, porque realmente eles estão a lutar para não descer. Mas foram muito elogiados hoje nos comentários, na transmissão televisiva, mesmo a perder 2-0. E realmente depois, um dos jogadores que era mais elogiado ali, o Marcos, que realmente tem qualidade, completamente anulado pelo Kiwior na primeira parte, na segunda foi-se soltando. Também não sei se o Kiwior se foi cansando, ele também não está habituado a jogar lateral esquerdo. É diferente jogar lateral esquerdo ou central, já sabemos isso. Desgastou mais, também estava muito calor, e o jogador do Estrela da Amadora, acho que é a única oportunidade que ele tem ali, o que o Estrela da Amadora tem depois do remate aos 40 minutos, é um contra-ataque em que o Kiwior consegue ainda assim anular. O jogador do Estrela da Amadora manda a bola ao poste, mas com muito mérito, não só do Diogo Costa, que faz bem a mancha, e do Kiwior. Mas depois disso o Porto foi trocando a equipa, foi fazendo as substituições, foi gerindo. Já sabemos que Farioli gosta de gerir muitas vezes com 1-0, quanto mais 2-0, estava nas quintas dele, é como o Farioli gosta. Só que o Estrela da Amadora estava desesperado para não descer, não sei se havia mais qualquer coisa também, o Porto também ia alvo a bater, e o Estrela da Amadora foi com tudo, e aí o Estrela da Amadora também teve algum azar, mandou 2 bolas ao poste seguidas, criou ali algum susto no Porto, que acho que depois teve a ansiedade inversa do jogo com o Tondela. Se no jogo com o Tondela entrou muito ansioso e depois na segunda parte faz uma grande segunda parte, aqui foi ao contrário. Depois destas bolas ao poste Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora começou a crescer e o Porto foi ficando mais nervoso. Para isto muito contribuiu mais uma vez a arbitragem. O Pietuzewski continua a ser o jogador que mais desequilibra. Hoje o Pietuzewski ficou mais próximo, voltou a ser aquele Pietuzewski que tinha desaparecido na paragem de seleções. Ele está a melhorar, está a voltar a ser esse jogador, e o que a mim me dá sinais de que realmente analisamos bem aqui, acho que muita gente também concordava comigo, que deve ter sido a paragem de seleções que o afetou. Ele também tem 17 anos, é normal que estas coisas mexam mais com ele. Ele continua a ser só parado de uma forma, ou agredido ou por faltas. É muito difícil parar o Pietuzewski, e os árbitros continuam a não marcar faltas, continuam a não mostrar cartões, e portanto é fácil trabalhar o Pietuzewski, é só tentar agredi-lo, o que dá mais mérito ao jogador, porque continua a ser decisivo, faz aquela grande jogada no gol do Gul, continua a fazer grandes jogadas do jogo todo, um dos melhores também do Porto, sempre inconformado ali do lado esquerdo, mas sempre a sofrer faltas. E depois, para mim, há um lance que mostra bem, que resume a arbitragem. Há ali uma jogada do William Gomes, que entra também com muita energia. Eu já disse aqui que eu acho que o melhor ataque do Porto é com o William Gomes e Pietuzewski, e ele entra com o gás todo, como já conhecemos, como a imagem de marca dele, na pressão alta, e ele faz ali uma finta sobre o jogador do Estrela da Amadora, vai para a baliza, é rasteirado, mas de forma escandalosa. O árbitro, ele depois fica ali a discutir com o bandeirinha, o árbitro não marca nada, é impressionante.
Isto sucedeu-se, houve várias faltas sobre o Petrusevski, sobre o William Gomes, sobre o Gabri Veiga, sobre os equilibradores do Porto, que o árbitro não marcava nada e realmente, felizmente, que o Porto está forte, está fisicamente forte, e acho que o Porto só trema um bocado por ansiedade. Depois do 2-1, que é ali numa bola parada, o Porto fica a pedir fora de jogo. O jogador está fora de jogo, que está em último no segundo posto. Agora eu acho que ele não toca na bola. Eu não sei se ele tem interferência, mas como ele está na segunda posto, eu acredito que seja por aí, que não seja fora de jogo, e portanto acho que o golo é limpo, mas deu ali uma ansiedade nos jogadores. O Porto também já tinha trocado a equipa, já tinha trocado alguma coisa. O Pablo Rosário também a lateral esquerdo, o que para mim mostra que Farioli não confia mesmo no Francisco Moura, mas aquelas alterações todas e aquela ansiedade, acredito que também o próprio calor, o ambiente do estádio, tudo a empurrar o Estrela da Amadora. E o Porto não é que tenha começado a jogar mal ou que tenha ficado perto de perder ou de empatar o jogo, mas houve ali momentos em que o Porto sentiu-se um pouco mais ansioso, e isso notou-se até nos contra-ataques, em que podia ter criado mais algum perigo. Tem ali alguns contra-ataques em que os jogadores ou escorregam ou falham o passe na melhor forma. Acho que um pouco de ansiedade, que é normal, porque estamos no fim do campeonato, tudo conta, qualquer erro, qualquer coisa ali pode contar, e claro, com as emoções todas foi difícil, mas o Porto acaba por ter uma vitória justíssima, num estádio que toda a gente unanimemente dizia que era difícil, e está aí, mais uma vitória fora, importantíssima. Agora falta o jogo com o Alverca e o jogo com o Aves. O Porto pode empatar com o Alverca e ganhar ao Aves, pode ganhar ao Alverca e empatar com o Aves, pode ganhar os jogos todos. O que é certo é que o Porto só depende de si e está muito próximo. São 4 pontos que faltam para ser campeão, contra tudo e contra todos. Depois vamos aqui também no canal ter a oportunidade de fazer resumo do que aconteceu na época. Vamos também festejar muito, vamos ter aqui muitas oportunidades para festejar, mas agora ainda não é a altura para isso. O Farioli tem aqui uma semana que é rara na época toda do Porto, em que pode descansar a equipa, pode lhe dar as folgas que bem entender, pode treinar como ao pormenor, como bem gosta, o jogo com o Alverca, porque tem a semana inteira, ao contrário, por exemplo, do Sporting, que vai jogar com o Tondela. E portanto acho que o Porto no jogo com o Alverca tem tudo. Lá está, o Porto vai jogar contra si próprio. O único grande inimigo que pode ainda fazer qualquer coisa aqui ao Porto é ele próprio, porque é a tal ansiedade que se viu no fim do jogo com o Estrela da Amadora e no início do jogo com o Tondela, porque pode haver uma certa ansiedade por um título que já escapa há muito tempo e que já podia ter chegado. A verdade é que se o Porto, com um bocado mais de sorte e com melhores arbitragens, se calhar até já era campeão nesta altura. E toda essa ansiedade de um título que escapa há 3 anos, naturalmente que pode ser o maior inimigo desta equipa, mas o Farioli aqui tem a semana toda para preparar o jogo com o Alverca e portanto temos aqui boas previsões para o que vem aí. E agora, analisando os jogadores 1 a 1, como também já é tradição aqui no canal, o Diogo Costa, na primeira parte, o Porto podia ter jogado sem guarda-redes, podia pôr mais um ponta de lança ali ao lado do Denis Gul, embora hoje não fosse preciso, que o Denis Gul estava com a mira afinada. Mas na segunda parte, Diogo Costa, muito importante, ele faz ali uma mancha ali numa bola ao posto do Estrela da Amadora, que é muito importante. Ele chega ali até a assustar um bocado, não sabia se tinha lesionado. No golo do Estrela, acho que ele não pode fazer nada. Tinha um amigo meu que via o jogo comigo que dizia que ele podia ter saído da baliza, mas ainda assim foi uma jogada um bocado confusa. Ainda assim eu acho que é uma boa segunda parte do Diogo Costa. Faz a defesa da praxe, já contra o Tondela ele praticamente não teve trabalho, mas quando é chamado a intervir faz grandes defesas. Para mim continua a dizer que é o melhor guarda-redes do mundo. Ele continua a prová-lo com pequenas intervenções, porque também os adversários não têm tido muitas oportunidades, mas realmente o Diogo Costa é guarda-redes de equipa grande mesmo, que fica o jogo todo praticamente sem trabalho, mas depois quando é chamado a intervir salva a equipa, e é isso que se pede ao Diogo Costa. Portanto acho que é um bom jogo do Diogo Costa, que na primeira parte não precisou de fazer nada, mas na segunda parte acaba por estar bem, e acho que o golo não é culpa dele. Depois o Alberto Costa, é um grande jogo do Alberto Costa, ele está a subir de forma, ele chega ao final da época em grande forma física, a melhorar muito tecnicamente e cada vez mais envolvido no ataque. Eu acho que isso ele também beneficia muito da defesa com 3 centrais do Porto. Ele pode ter mais liberdade e andar mais à frente. Também beneficia do facto do PP não ser aquele jogador tão explosivo ou ofensivo como é, por exemplo, o William Gomes, e ele vai lá para a frente e é decisivo. Já esteve perto de marcar contra o Tondela. Hoje faz uma grande assistência para o Denis Gul, um grande cruzamento, andou sempre ali perigoso na área, a cansar jogadores de Estrela da Amadora e a confundir marcações. Ele e o Frolt muitas vezes cruzam-se ali do lado direito e realmente cansam completamente o adversário. E é um grande jogo do Alberto Costa. Fala-se muito que o Frolt não para de correr, o Alberto Costa também. Portanto, acho que é um grande lateral. Eu já disse aqui várias vezes que o Porto tem que conseguir na próxima época ter um lateral esquerdo tão bom como o Alberto Costa, ou pelo menos que seja tão intenso, que dê tudo em campo e que tenha qualidade, porque realmente há aqui um desequilíbrio entre a ala direita e a ala esquerda na defesa.
Depois, em termos de centrais, Tiago Silva, espetacular, um dos melhores jogadores em campo, eu acho. Mostrou toda a sua experiência. Ele faz ali uma assistência para o Denis Gul, que ele falha ao remate, eu penso que está fora de jogo, mas não deixa de ser uma grande assistência. Sempre perfeito no espaço, eu acho que ele não falha nenhum passe, e são vários. Muitos deles não é só passe para o lado, é também passe de desmarcação. Em termos de cortes e de posicionamento, perfeito também. Acho que é um grande jogo de Tiago Silva. Bednarek também igual. Bednarek, mais uma vez, o líder da defesa do Porto, a fazer mais um grande jogo. Ele chega ali a assustar, pensei que ele estava lesionado, mas ele aguentou o jogo todo, e até quem sai é o Kivior. E esta dupla, Tiago Silva e Bednarek, nada a dizer, é perfeito, é muita qualidade mesmo ali na defesa. E é mérito deles na primeira parte o Porto não ter tido nenhum lance de perigo contra do adversário. Muito mérito destes dois centrais. Depois do lateral esquerdo, Kivior, acho que faz mais um grande jogo, principalmente na defesa, a anular o extremo do Estrela da Amadora. Acho que defensivamente esteve muito bem. Acho que depois, mesmo ofensivamente, ele muitas vezes parece um médio, o que me dá a pensar muitas vezes que o Kivior se calhar até seria um bom número 6. Acho que ele tem características para isso. Tem boa qualidade a sair com os pés, muitas vezes quando está ali no meio nota-se que ele tem capacidade para isso. Enfim, é mais um jogador como o Farioli gosta, que joga em várias posições. Claro que ele, como central, é onde ele é melhor, mas acho que faz um bom jogo lateral esquerdo, e ajudou que Piatusevski brilhasse mais. Depois o número 6, o Pablo Rosário, como sempre, como já nos habituou. Eu comparo muitas vezes ao Fernando, é o nosso polvo. Muita gente dizia que é o soldado, o nosso soldado do Farioli, que joga em todas as posições, acaba a lateral esquerdo. Ele não consegue acabar um jogo a número 6, mas realmente é mais um grande jogo. E ele tem essa capacidade de fazer aqueles passos sem desequilíbrio que só ele sabe fazer, e sempre com uma grande entrega ao jogo, muita qualidade, principalmente defensivamente. Depois o Froholt, acho que um dos melhores em campo. Se não fosse os 2 golos de Denis Gul, acho que eu elegi o Froholt. Que grande jogo do Froholt, com muita atitude, a atitude dele, o carisma dele. Ele está a ganhar carisma, eu sinto isso, está a aparecer mais na área. Tem ali uma jogada em que ele podia assistir para golo e faz uma simulação perfeita e depois remata, a bola bate noutro defesa, também o Estrela da Amadora tinha muitas defesas à frente dele, mas ele a arriscar mais o remate, a arriscar jogadas individuais e a fazer aquele jogo que já todos sabemos como é que é o Froholt, corre o campo todo, não para de correr, está na direita, está na esquerda, na defesa, no ataque. Grande jogo do Froholt. Depois o Gabri Veiga teve momentos, eu acho que o Gabri Veiga faz um grande jogo no sentido de bons passes, boa visão de jogo, temporizar quando era preciso, pareceu mesmo um número 10 ali a passear pelo campo. Também beneficia dessa defesa muito boa do Porto, muito sólida, que lhe permite arriscar mais, mas teve ali momentos em que parece que lhe para o relógio, ou que ele parece que não está muito contente em campo. Tem ali um momento em que ele se deita no chão, parecia que estava lesionado, e o Estrela da Amadora quase cria uma jogada muito perigosa na primeira parte. Tem ali lance em que parece que ele não se vai fazer à jogada, tem outros em que ele pressiona muito. Enfim, foi o Gabri Veiga teve ali liberdade para o gênio dele. Acho que faz um bom jogo, mas podia ter sido um pouco mais fiável, podia ter sido um jogo melhor, não foi dos seus melhores jogos. Depois o Piatusevski faz um jogaço, é também candidato a um dos melhores em campo, porque aquela jogada do penalti é toda dele, é impressionante. Ele está marcado por 2 defesas, consegue passar pelo meio dos 2 e depois ainda vai ganhar o penalti. E é um outro defesa que no desespero faz o penalti. Sofreu muito mais faltas, os árbitros não marcam nada, ele é agredido, é empurrado, enfim, é de todas as formas, é rasteirado, acontece-lhe tudo, e os árbitros não mostram cartões quando têm de mostrar. Tem muita dificuldade em marcar faltas. Claro que isto tem um intuito da parte dos defesas, é fazer com que ele pare de ser tão corajoso, tão audacioso e sempre para cima da defesa e de causar tantos problemas. É um bocado para intimidar. Da parte dos árbitros, acho que há aqui algum interesse também, é o tal contra tudo e contra todos, há algum interesse que inerva a equipa. Aliás, nós vimos o Piatusevski hoje volta ali a perder um bocado a cabeça com o lateral do Estrela da Amadora, depois de sofrer uma falta claríssima que o árbitro não marca ali junto ao banco. Depois o lateral falha o passe e acho que dá canto para o Porto, e ele vai e grita na cara do jogador. Estava sujeito a ver amarelo outra vez, ainda por cima, tendo em conta o árbitro que é, a arbitragem que estava a ser. Ele tem que ter cuidado, mas realmente eu às vezes digo, não sei, há jogadores do Porto que têm muita paciência, principalmente o Froholt, que é dos jogadores que menos reclama com os árbitros, e é difícil ter paciência às vezes com coisas que são tão claras e que ficam tão na cara. E depois temos do outro lado o PP. O PP faz um bom jogo de equilíbrios, como sempre, permite que o Alberto Costa possa fazer aquela ala toda e também equilibra bastante, tapando um bocado a zona quando o Alberto Costa está subido. Mas o PP falhou muitos passes. Eu acho que às vezes dá-me a impressão que o PP facilita um bocado, faz lembrar um bocado o Gabri Veiga também, que tem momentos muito bons, mas também tem momentos em que parece que se desliga um bocado do jogo.
E uma das coisas que eu acho que me faz um bocado de confusão, comparando até principalmente com o William Gomes, é a pressão alta. O PP faz uma pressão alta no guarda-redes e nos defesas contrários, já a contar que não vai ficar com a bola. Ele vai um bocado contrariado à espera que o defesa fique com medo e chuta a bola, que tire dali. É uma pressão que não é igual se nós compararmos com a do William Gomes, que vai com tudo. Por exemplo, aquele lance contra o Sporting. E hoje com o Estrela da Amadora voltou a acontecer ali uma ou duas recuperações do William Gomes, em que ele acredita e vai com tudo para cima do defesa. O PP não faz isso e eu não entendo muito bem porquê. Não sei se é porque não lhe pedem isso, porque ele pressão é ele o primeiro homem a pressionar, exatamente igual como faz o William Gomes, só que não é da mesma forma. E mesmo no estilo de jogo do PP, muitas vezes quando ele opta por rematar e podia fazer mais uma finta, às vezes opta por mais uma finta e podia ter rematado, falha alguns passes. E é como o Gabri Veiga, acho que é a mesma coisa. Podia ter jogado melhor, não é um mau jogo, mas podia ter dado mais. Depois o Denis Gul, homem do jogo, ponta de lança, faz 2 golos, 2 golaços. Atenção que um é de penalti, mas o penalti é muito bem marcado e nós sabemos que o Porto tem passado por muitos problemas com penaltis. Isto já aqui não é desta época, mas já aconteceu com o Samu, com o Varela. Portanto, Denis Gul, quando vi que era ele que ia marcar o penalti, pensei, isto é uma situação de muita pressão para o jogador. Se ele falha o penalti, pode ser o fim dele como ponta de lança do Porto. Ele marca e marca com grande qualidade e depois ainda faz um golo de cabeça que eu acho que é fruto da confiança com que ele estava. O que pode-se provar aqui que talvez Denis Gul com outra confiança, com os golos a surgirem, como surgiram agora, e como surgiu também uma grande exibição com o Tondela, pode ser que ele comece a marcar mais golos, porque este golo é um golo à ponta de lança de cabeça, é um golaço espetacular. É verdade que é um grande cruzamento ao Alberto Costa, mas o Denis Gul normalmente não está ali para cabecear e, portanto, acho que há muito mérito do jogador. Pareceu-me que foi graças ao penalti, mas acho que é o homem do jogo. Dá a vitória ao Porto, literalmente. São 2 vitórias dadas pelo Denis Gul. No Tondela é um pouco mais indireto, com o Estrela da Amadora é bem direto, é ele que marca os 2 golos e, portanto, homem do jogo e um bis de um jogador que já não víamos marcar há muito tempo e que falta-nos fazer esta eficácia, que, como vimos hoje, ajuda muito à estratégia de Farioli, que é um futebol que se preocupa mais em evitar que o adversário crie perigo, um futebol mais sólido, que precisa de eficácia. E estava aí o Denis Gul. Esperemos que no jogo com o Alverca voltemos a ter esse Denis Gul goleador. Vai ter uma semana inteira para treinar e também para descansar, como eu dizia, porque que é raro, mas vamos ter. Depois, em relação aos jogadores que entraram, o Rodrigo Mora entrou para o lugar do Gabri Veiga, entrou com muita vontade, mais energia que o Gabri Veiga. Eu bem sei que isto às vezes é injusto, porque já vimos que neste Porto quem entra na segunda parte normalmente tem mais possibilidade de brilhar, embora esta segunda parte foi um bocado atormentada porque o Estrela da Amadora esteve perto de marcar várias vezes, mas eu acho que o Rodrigo Mora entrou melhor que o Gabri Veiga. Não teve essa classe, mas também que estava a ter o Gabri Veiga, mas também não se desligou do jogo tanto como desligou o Gabri Veiga ali em alguns momentos. E acho até que Rodrigo Mora continua a falhar na área, ele falha até ali um remate e algumas assistências, porque ele vem muito de trás, ele parte quase da defesa muitas vezes e, claro, cansa-se, ele corre muito e ele é jogador para estar ali entre linhas como segundo avançado. Tem qualidade de passe, ele faz ali boas combinações como médio, mas depois tenta também sempre esse mais de chegar à área e tentar marcar golo e muitas vezes já não está fresco. Mas acho que entrou muito bem o Rodrigo Mora, merecia mais minutos e é uma época um bocado ingrata. Eu não sei se o Rodrigo Mora vai querer ficar na próxima época, porque acho que ele aqui merecia mais minutos neste Porto. Independentemente da qualidade do Gabri Veiga, ele também pode jogar noutras posições e até, se calhar até agradecia jogar, por exemplo, a falso extremo, se calhar até era mais para as características dele e, portanto, não sei se o Rodrigo Mora não irá no fim da época, depois de, esperemos todos, cumprir o sonho dele, que ele diz que o sonho dele é festejar nos aliados. Não sei se no fim da época não vai procurar outro clube, porque acho que ele foi um bocado injustiçado esta época e hoje voltou a mostrar-se isso, embora ele neste jogo até entrou, mas houve outros jogos que ele não entrou e acho que teve menos minutos do que o talento dele merece e até a posição em que ele tem jogado, que não é a posição dele de origem. Depois o William Gomes entra para o lugar do PP e entra com essa energia, essa garra, dá para ver na cara dele, ele entra alegre, entra feliz, é diferente aliás, isto também comparando o Gabri com o Mora é um bocado parecido, embora o Mora tenha estado um bocado mais de cara fechada, acho que por causa dessa questão de não estar a jogar tanto, mas o William Gomes entra com muita energia. Também é outro jogador que tem aqui o sonho de ir à seleção do Brasil. Eu não acho que seja de todo descabido, até porque há ali lesões e por exemplo, acho que foi o Estevão que se lesionou na seleção do Brasil e pode haver aqui uma janela para ele, mesmo que remota. Mas ele entra com tudo e faz aquela pressão alta que eu pergunto-me porque é que o PP não a faz e outros jogadores não a fazem. Ele vai com tudo, acredita muito, é muito rápido e ganha muitas bolas assim, pressiona muito as defesas adversárias e faz, acho que desequilibra completamente, traz uma energia diferente ali à ala direita, com o Alberto Costa também já mais cansado. Tem aquela falta que é icónica, que mostra bem a imagem da arbitragem de hoje, que o árbitro não marca uma falta escandalosa em que ele
já ia para a baliza, um bocado parecido com aquela que aconteceu com o Sporting. A falta não foi tão grave, mas o local da falta é muito parecido, e o Willian Gomes é o jogador daquelas jogadas que já toda a gente sabe quais são, mas ninguém consegue pará-lo, e ainda manda uma bola ao poste ali com um remate de pé direito também na raça, e é sempre muito na raça, e já sabemos que jogadores do Porto com raça e com atitude são sempre valorizados, é o tipo de jogador que toda a gente, que todos os portistas respeitam e querem. O próprio Farioli na conferência de antevisão disse que o espírito, que o Porto estava de volta, e quando disse isso no jogo com o Sporting, referia-se ao espírito, que é o espírito de luta da equipa que voltou, e é verdade, e o Willian Gomes é um desses jogadores, e portanto acho que é uma grande entrada também do Willian Gomes. Depois o Moffi entrou bem, claro que ele não marca golo, também é difícil esperar golos dos pontas de lança do Porto, as fichas já tinham sido todas gastas pelo Denis Gul. Ainda assim eu acho que ele entrou bem, ajudou até, ele fez uma falta importante num contra-ataque do Estrela da Amadora em que ele vê amarelo, em que teve aqui momentos noutros jogos em que ele teve muito desligado do jogo, provavelmente não tinha feito aquilo, e portanto ele pareceu-me bastante também esforçado, bastante ligado ao jogo. Teve ali uma ou outra boa combinação, também não teve muito tempo, e depois o Estrela da Amadora também no fim começou a atacar mais, mas acho que o Moffi também entrou bem dentro dos possíveis. Depois, o Martim Fernandes é o regresso, também não teve muito tempo, foi mais trabalho defensivo que ele teve. Não sei se o golo do Estrela da Amadora não tem alguma coisa a ver com o Martim Fernandes, de qualquer forma, acho que o Martim Fernandes entra bem, não tem muito tempo, acaba por ser mais um trabalho defensivo, mas pronto, é o regresso, e é de saudar o regresso do Martim, depois de várias tentativas falhadas do regresso dele. Muita gente achou que ele ia ser titular até no dia de hoje, e portanto, ao menos confirmou-se que está mesmo de volta. Pode ser que no jogo com o Albeca tenha mais minutos. E depois, por último, o último jogador a entrar, o Fofana. O Fofana é aquele poço de energia que o Farioli tem, é um trunfo que deixa de rastros. Quando os adversários já não aguentam mais, o Porto tem aquele poço de energia, um segundo Froholt, mais experiente e mais forte fisicamente, que entra ali e foi uma pedra no jogo. O Fofana também a mostrar muita experiência. Eu lembro-me de uma das jogadas que o Porto fez, ali já nos descontos, em que o Porto estava com essa ansiedade com a Estrela da Amadora a cair em cima do Porto. Em que ele troca ali a bola com o Tiago Silva e tenta colocar gelo no jogo e mostrar a experiência, e eu acho que o valor da experiência destes dois jogadores, que eu acho que o Porto devia segurar para a próxima época, vão ser importantes, não só no balneário, mas também nestes momentos de maior sufoco, e também até para trazer, eles os dois têm esse espírito do que é jogar a Porto, principalmente o Fofana, acho que todos o identificam como jogador a Porto, e ele entra realmente, a poucos minutos do fim, surpreende-me, eu por mim até apontava a titularidade, mas ele entra e traz a qualidade dele, traz aquela força física dele, e para jogar a 6, que também é uma novidade. O Fofana faz facilmente ali qualquer uma das 3 posições, e até nisso até é mais, se calhar mais polivalente até do que o Froholt, que nunca ouvia jogar a 6. Eu acredito que ele até possa jogar ali, mas o Fofana realmente é um jogador que associamos a jogar em qualquer daquelas posições. Já jogou até a extremo-direito, eu acho que até avançado ele poderia jogar, e até nisso é um jogador que o Farioli gosta, e acho que também é uma boa entrada. Enfim, foram poucos minutos, mas impôs presença ali no meio campo, com o Pablo Rosário aí para lateral esquerdo, que me surpreendeu um bocado, e para mim prova que o Farioli não está a confiar no Francisco Moura, que acho que vai ser um jogador que vai sair na próxima época, vai ser um dos poucos que vão sair, não por alguma proposta milionária, mas porque já não conta para o treinador. Parece-me, claro que ainda faltam 3 jogos, e o Farioli avisou isso na conferência antes do jogo, de que não iam poder jogar todos, porque agora não havia jogos de 3 em 3 dias. Mas de qualquer forma, vamos ver, mas isto era jogo para o Francisco Moura entrar, depois de sair o Kiwior, não havendo mais nenhum lateral esquerdo, era ele que entrava. Ficou o Pablo Rosário, que defensivamente já sabemos que é impecável, ainda assim teve ali algum trabalho, porque foi na tal altura do sufoco do Estrela da Amadora, mas acho que é uma vitória justa do Porto. E o que importa aqui é que estamos muito próximos, faltam 4 pontos para o Porto ser campeão. O jogo com o Alverca no Dragão, estádio Dragão cheio, vai trazer à memória momentos que tivemos no Porto, que já não tínhamos há algum tempo. Acho que vai ser um grande jogo, um jogo de festa, e é bom vermos que a equipa continua fresca, continua saudável, continua a jogar à Farioli. Claro que podia ser mais ofensiva em alguns momentos, mas continua sólida, continua com os seus princípios bem sólidos, e cada vez até acho que a jogar melhor dentro desse estilo, desse estilo. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo, já com as palavras de Farioli. Estou muito curioso também para saber como é que ele analisa este jogo e como é que ele lança esta semana, uma semana inteira de preparação para o jogo com o Alverca, e também como é que ele vai lidar com as perguntas. Com certeza muitas delas vão no sentido de ser campeão. E portanto amanhã voltamos então já com as palavras de Farioli. Vou também rever o jogo, alguma coisa aqui que tenha escapado também podemos analisar amanhã melhor.
E também já sabes que podes deixar nos comentários a tua opinião, alguma coisa que concordes ou que discordes com o que eu disse, ou até alguma coisa que me tenha escapado aqui na análise. E só antes de terminar o vídeo, pedir então que deixes o like para dar uma força ao canal, pedir que subscrevas se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 12 mil subscritores, e pedir também que deixes o hype. Hoje é dia de deixar hype, vamos lá colocar o nome do Porto outra vez em primeiro lugar no top 100 do hype do YouTube. E de resto já sabes que analisar o Porto diário e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.